Eu também aproveitei as ofertas e os cupons durante a semana de Book Friday da Amazon e acabei fazendo algumas aquisições, então vou mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei durante essa semana. Pra quem me acompanhou aí durante essa semana, sabe que eu fiz um baita de um plantão de ofertas, modesta parte, tá? Eu trouxe dicas de livros, né, por meio de 2 vídeos aqui, de livros que eu li, que estavam no meu radar, que estão ainda no meu carrinho, inclusive, tá? Trouxe várias lives com vocês, a gente conversou bastante, trocou várias dicas, enfim, as ofertas ainda estão valendo, tá? Termina hoje, 18 de maio, então se você estiver assistindo esse vídeo ainda hoje, vale a pena conferir esses links aqui que eu vou deixar tudo no box de descrição. Vários dos livros que eu comprei ainda estão em oferta, eu vi que vários de vocês acabaram incentivados pelas minhas compras e também fizeram essas aquisições, tá? E também tem meus links aqui com as páginas com ofertas selecionadas para livros, para e-books, dispositivos Kindle, enfim. Tem muito conteúdo aqui no canal se vocês quiserem aí dicas de ofertas, tá bom? Tem muita coisa valendo a pena, então olha os cupons também com bastante cuidado. O primeiro deles que eu tava com muita vontade de comprar, tá? Assim, tá na minha lista há um bom tempo, é esse aqui, o box das Crônicas de Arthur. Esse aqui tava com 60% de desconto, então sai em torno dos R$110. É o menor preço em torno aí do último ano, enfim. Tava com cupom também de desconto. Então, alguns itens aqui eu consigo ver o cupom aqui, enfim, vou tentar falar os valores pra vocês, mais ou menos, de quanto eu paguei, tá? É um box em capa dura. Eu tô muito interessada em fazer a leitura das lendas arturianas. Sempre tive muito interesse e percebi que esse tema vem me chamado a atenção. De alguma forma, tem um outro livro, por coincidência, que também vai ter esse assunto de forma ali, no meio ali do livro, assim, não é uma coisa muito principal, enfim. As edições são super caprichadas, tá vendo? Então tem, eu acho que essa aqui que é a primeira, que é o Rei de Inverno. Dizem que essa aqui é uma série super viciante para ser lida, então você fica muito, assim, apegado, enfim, à leitura, aquela que você não quer largar o livro enquanto não terminar a série. É O Inimigo de Deus e também Excalibur, tá? Todos eles têm o mesmo projeto, mudando só a figura aqui e o brasão, mas tudo com corte trilateral, tá? É muito bem acabado, enfim. Esse aqui eu acho que tá fora de estoque, mas volta e meia ele está voltando para promoção. Então, tem alguns mapas que eu vi também aqui, diagramação assim, super confortável. Então, vale a pena vocês conferirem se ainda não está na oferta, se voltou à promoção. E o box daquele bem rígido, tá? Então, isso vale muito a pena, enfim. Eu tava querendo há muito tempo e enfim, consegui fazer essa aquisição. Outra aqui é O Jogador, do Dostoiévski. Esse aqui foi com 44% de desconto, saindo em torno dos R$49. E o que acontece? Essa aqui é a tradução do Oleg Almeida. Do Dostoiévski, eu só li Noites Brancas, e na época da faculdade, então não lembro o tradutor que eu acabei pegando, enfim, foi na época da biblioteca da faculdade. E também eu li Memórias do Subsolo, com a tradução da 34, não sei se é Paulo Bezerra, agora eu não lembro o tradutor de certo, tá? Mas com tradução do russo do Oleg, ainda não li nada. E eu sempre fico na dúvida, enfim, muitos de vocês sempre recomendam pra mim o Oleg. O Jogador também é um livro que vários de vocês já me recomendaram muitas vezes. Eu tô querendo pegar um livro do Dostoiévski desse jeito, assim, mais curtinho também. Esse ano eu ainda vou ler Os Irmãos Karamazov, agora no segundo semestre. Enfim, eu acho lindo esse projeto também, tem essa citação aqui no verso, aqui, na contracapa, né, em baixo relevo, assim como na capa. Antigamente eu ficava apreensiva com medo da fonte, acho que antigamente as fontes eram coloridas. Nessa edição aqui, tá vendo? A diagramação é super confortável e a diagramação aqui é a fonte, né, em preto, enfim, normal. E eu sei que aqui o Dostoiévski, pelo que eu lembro, ele participou, ele teve uma época que também com vício em jogo, enfim, acabou escrevendo um livro meio que pra sair dessa ruína que ele tava com dívidas, e também tem esse tema aí de jogo, jogador, né, com essa questão do vício em jogos, né, em jogos. Enfim, é um livro que eu tenho interesse há muito tempo e acabei optando por justamente conhecer a tradução do Oleg Almeida. Então aqui, ó, algo peculiar na sensação que surge quando sozinho, no estrangeiro, longe da pátria, dos amigos e sem saber o que vais comer hoje. Tu apostas o último florim, o restante, o derradeiro dos derradeiros. Então eu tô muito curiosa para conhecer a tradução do Oleg. Já dei uma olhada na mostra do Kindle, enfim, de livros que eu já li, por exemplo, Ana Karenina, comparando, e eu gostei um pouco do que eu vi da tradução do Oleg. Então, dizem que é maravilhosa conhecer o Dostoiévski pro Oleg, então fica aí o Jogador para fazer essa leitura em breve e conversar com vocês. Eu também procurei, vocês vão ver que eu comprei alguns livros mais curtos, justamente, né, porque eu tô com vários calhamaços para ler esse ano, e eu acho que vai ser uma coisa interessante, uma ideia que eu tenho para fazer com esses livros aí. No final do vídeo eu converso um pouco com vocês, tá?
Eu acabei aproveitando também alguns livros do Man, comprei 2 livros, só chegou um, tá? Porque acontece o seguinte, eu vi que o preço de capa do Thomas Mann reduziu. E Thomas Mann, pra quem não sabe, entrou em domínio público esse ano. Eu também fico com receio da companhia, depois que esgotar alguns livros do Thomas Mann nesse projeto, já que eu tenho alguns no projeto que a companhia tem, ela não vai republicar tão cedo, reimprimir, enfim, justamente por estar em domínio público. Então vocês podem ver que vários do Thomas Mann entrou em promoção e também o preço de capa dele abaixou. Então, por mais que esse aqui, A Morte em Veneza e Tônio Krug, né, que tem 2 novelas aqui nesta edição, tivesse apenas com 37% de desconto, sai em torno dos R$ 37, porque realmente o preço de capa dos livros abaixaram. Então, por exemplo, tem um livro que eu comprei ano passado, que é o José e Seus Irmãos, o volume 1, né? Então, o preço de capa antes dele era 140, agora tá R$ 100. Então, mesmo o desconto estando mais reduzido, tá um preço menos reduzido, né? Ele tá um preço bem inferior ao que eu paguei ano passado. Enfim, só um desabafo aí e também para quem tiver interesse no Thomas Mann. Então, o projeto padrão mesmo desses livros do Thomas Mann pela Companhia das Letras. Então, aqui são 2 novelas, então é uma coisa mais curtinha para ler do Thomas Mann, tá? E são 2 livros, principalmente Morte em Veneza, é bem conhecido, bem elogiado também. Outro que eu comprei do Thomas Mann é o Mário e o Mágico, que saiu com 30% de desconto, tá para chegar, vai demorar mais um pouquinho, em torno dos R$ 34, tá? Também é uma obra dele muito elogiada, tanto o A Morte em Veneza, que eu já ouvi falar muito bem, e o Mário e o Mágico também é uma novela bem curtinha do Thomas Mann. Então, um que eu tô na dúvida, daqui a pouco eu vou falar pra vocês aí na parte da minutagem do vídeo, livros que ainda estão no meu radar, no meu carrinho, é o Doutor Fausto, que também tá com baita de um desconto, tá? O outro livro que eu acabei fazendo aquisição, mas esse aqui eu já li, é O Estrangeiro, do Camus. Esse aqui tá com 50% de desconto, saindo em torno dos R$ 29. O que acontece? Esse livro é um daqueles que eu também li durante os seminários que tinham na faculdade, enfim, e eu acabava pegando um livro ou outro na biblioteca, e acabava lendo uma obra, enfim, e eu não tinha essa edição, acabei nunca mais comprando. E O Estrangeiro é um livro que me marcou muito quando eu li, era uma época que eu estava voltando a ler, e principalmente focada em ler clássicos, então tem vários livros nesse sentido, só que eu acabo não falando com vocês, conversando, porque como nessa época, né, não tem o livro físico, não fiz anotações, então ficou meio que a história solta, lembro de ter ficado muito impressionada. Só que acontece o seguinte, eu sempre fico adiando a compra, porque eu fico na dúvida se eu faço a aquisição do boxe, né, aquele box luxuoso da Record, né, que tem 4 obras, né, que é A Peste, A Queda, O Mito de Sísifo e O Estrangeiro, né, ou eu compro esse. Como que eu vou ler? Eu não penso em ler tão cedo as outras obras do Camus, talvez só A Peste, enfim. O Estrangeiro é a minha preferência, e nesse sentido, de releitura, e também porque tem vários outros livros do Camus que tem esse projeto gráfico, eu fiquei na dúvida, eu falei, eu tô sempre adiando, quero fazer essa releitura logo, eu acabei fazendo essa aquisição mesmo, tá? Então eu lembro que foi um livro que me marcou porque ele foi muito forte logo no início, logo no primeiro parágrafo, e eu tô louca de vontade de fazer essa leitura, quero fazer logo ainda esse ano, pra conversar depois com vocês e voltar a recomendar aí esse livro aqui, tá bom? Outro aqui, esse aqui é de um escritor que eu gosto muito, tá? Eu li um ano passado e fiquei apaixonadíssima, que é o Kazuo Ishiguro. Então eu acabei adquirindo O Gigante Enterrado. Acontece que ano passado eu li Os Vestígios do Dia. E é maravilhoso, eu tô sempre recomendando ele pra vocês. Que vai falar sobre a história de um homem, né? O Stevens, que é um mordomo, que acaba anulando a sua vida por causa do profissional mesmo. Então a sua vida pessoal, ela é anulada totalmente em prol do trabalho. Então ele é um cara que acha que a dignidade, que todo o benefício, enfim, é focar no trabalho. Eu lembro que esse livro ficou assim, uma coisa que eu não conseguia largar, fiquei extremamente viciada. Totalmente a mensagem que ele passa de você não querer ser que nem aquela pessoa que no final da vida você vai ver o que não aconteceu consigo, mas que o que sobrou dela, né? Os resíduos do dia. É um livro que ainda tá com desconto, inclusive. Enfim, eu já falei tanto desse livro, e tem vários de vocês já me indicaram outras obras, como Clara e o Sol, que eu quero ler. Também tem um outro livro agora, Jamais Esquecerei, nunca, não, Jamais Te Abandonarei, alguma coisa assim, agora eu não lembro o nome, tá? Mas eu lembro de um comentário específico, se você que tá assistindo e foi que indicou, foi do Gigante Enterrado. Eu fui ler a sinopse e fiquei muito impressionada. Eu gosto muito desse projeto gráfico do Kazuo Ishiguro, cada um dos livros tem uma cor que acaba indo para o corte trilateral, né? Enfim, diagramação super confortável.
E esse aqui tem um pouquinho de fantasia de alguma forma. Eu acho que eu lembro que no vídeo eu comentei que eu gosto muito de temáticas focada em tempo, em envelhecimento, memórias. Eu acho que acabou falando nesse sentido das memórias. Porque olha aqui, ó. No tempo, ó, há uma viagem que precisamos fazer e não podemos mais adiá-la. No tempo em que mito e história são duas faces da mesma moeda, a Grã-Bretanha está em ruínas, marcadas pelas recentes guerras entre bretões e saxões e pela queda do rei Arthur. Tá aí que eu falei pra vocês que acaba que um tema surge na minha vida de uma forma despretensiosa. Um livro nos leva a outros, que leva a vários outros, isso cresce em progressão geométrica. Sabe aquela frase daquele livro, A Sociedade Literária Torta de Casca de Batata? Pois bem, acaba que essa temática está sendo recorrente quando eu vou ler algum livro, Crônicas de Arthur, histórias arturianas, enfim. E nesse caso é um livro que não é nem focado nisso, mas tem alguma coisa aqui, ó, a queda do rei Arthur. A população órfã e desnorteada vê-se exposta às mais diversas ameaças, de invasões de ogros a uma misteriosa névoa que afunda o passado no esquecimento. Então, há uma questão voltada para a memória e tem uma pitadas, parece, de fantasia. Então, estou bem curiosa com esse livro, quero ler ainda esse ano com certeza, porque eu gostei muito da experiência do Kazuo Ishiguro ano passado. E ficou entre as minhas 10 melhores leituras de 2025. Eu não falei, né, acho que o desconto, então tá com 42% de desconto e saiu em torno dos R$ 65, tá? E essa edição, olha, é muito, muito linda. Todas elas são bem trabalhadas, e essa aqui eu acho que é uma das mais bonitas desse projeto, tá? Com essa árvore, enfim. Então, eu sou apaixonadíssima na coleção, quando vem tudo juntinho, enfim. O outro livro que eu comprei, ele não tá assinalado com a promoção do evento, né, da Book Friday, que é Kokoro, tá? Do Natsume Soseki. Esse livro ele saía pelo aquele box da Tag Curadoria, e aí depois, recentemente, eu descobri que tem essa edição aqui na Estação Liberdade, e tá com 50% de desconto, saindo em torno dos R$ 39. Então, é um livro que não estava assinalado com a questão da Book Friday, mas ele tá em oferta, e é um livro que eu já tô monitorando há um tempinho, achei o preço muito bom. Enfim, eu gosto muito das edições da Estação Liberdade, porque elas sempre vêm, olha, com marcador também, tá? Todas elas sempre vêm com esses marcadores. E aqui também tem essa questão da solidão de alguma forma, coisa mais introspectiva de um pouco. Olha aqui, ó. Publicado originalmente em 1914, 2 anos antes da morte de Soseki, Kokoro é tido como obra-prima deste ser considerado um dos maiores nomes da literatura japonesa. O título, cujo significado circunda as ideias de coração, mente, alma e essência, evoca a intimidade dos sentimentos humanos, solidão, amizade, culpa, desejo e amor. Então, são temas realmente que eu gosto de refletir um pouco na leitura. Às vezes eu gosto de pegar livros mais viciantes, como as Crônicas de Arthur, mais de batalhas, enfim, com bastante adrenalina, mas esses livros mais introspectivos, que vão falar sobre envelhecimento, solidão, memória, tempo, eu gosto muito. Então, já vi várias recomendações muito positivas a respeito desta obra. E é lindíssimo, tá vendo? Um projeto bem minimalista, enfim. Nessa pegada aí também de introspectivo, de alguma forma, tem um que tá sempre no meu radar, que é bem curtinho, tá? É o Nossas Noites, do Kent Haruf. Esse aqui eu sei que tem adaptação, enfim, esse aqui foi com 43% de desconto, tá saindo em torno dos R$ 38. E olha aqui, é um romance delicado sobre amar, envelhecer e aproveitar as segundas chances que a vida nos oferece, mesmo quando parece ser tarde demais. Então eu sei que viúvos septuagenários, os dois lidam diariamente com noites muito solitárias em suas casas grandes e vazias. Então, é um mais também reflexivo, enfim, a diagramação super confortável. Eu fiquei até impressionada que eu achei que ele era até um pouquinho maior, né, em questão de páginas, mas assim, bem tranquilinho de ler. E é daqueles livros que é bom para ler entre uma leitura mais densa e outra. Então, aquele livro que te dá, sei lá, uma sensação gostosa, assim, de leitura. Eu gosto também de encontrar muitos personagens de terceira idade, personagens mais velhos, passando por essa experiência, compartilhando tudo de que viveu em sua vida, dilemas também, e enfrentando essa questão também da velhice aí, compartilhando isso. É um tema que acaba me interessando muito na literatura. Essas aí foram as primeiras compras que eu fiz logo que começaram as ofertas, tá? Aí depois, isso foi no esquenta, na verdade. E aí quando começou realmente o evento da Book Friday, eu falei que tava tão triste que no esquenta não entrou um livro, que tá sempre, assim, nos últimos tempos estava com 50%. E aí quando eu falei assim, eu quero ler,
não entrou em oferta, ele subiu de preço e estava em torno de 90 e poucos reais sempre, tá? Ultimamente, nas últimas, sei lá, dos últimos meses, enfim. Finalmente baixou, então, durante o dia lá da quarta-feira que começou o evento, Paraíso Perdido do John Milton, nesta edição aqui da Martin Claret, com tradução, eu esqueci o nome do tradutor, peraí que eu vou olhar, porque o tradutor que é bem recomendado, né? O Antônio José de Lima Leitão. Então, ele tem uma forma de tradução que acaba auxiliando muito quem está fazendo o primeiro contato com esta obra, né, que é bem desafiadora, mas eu já falei isso em outros vídeos, depois eu volto a falar com vocês, que eu quero realmente tirar isso do papel esse ano mesmo, começar a focar nesses grandes épicos, então começar realmente a ler a Ilíada, para depois ler Odisseia e Eneida, ler Paraíso Perdido e a Divina Comédia, são as principais que eu tenho interesse, tá? Também tem outras, claro, mas no primeiro momento, assim, de grandes obras. Então, me desafiar nesse outro estágio de leitora. Porque eu sempre fico falando assim, ah, não, mas acho que eu não tenho bagagem, acho que eu não tenho repertório suficiente, acho que eu tenho que ler muitos outros livros antes de ler. Mas, na verdade, a gente sempre sabe que para ler um livro, a gente basta abri-lo. E quando a gente vai sentindo dificuldade ou não, é a questão de a gente saber que não vai entender tudo de uma obra na primeira leitura, que a gente pode e deve reler um livro, que a gente pode parar e fazer buscas, pesquisas, enfim. Sabendo disso tudo, eu falei, não, eu quero muito ler Paraíso Perdido, fora que a mesma coisa que está acontecendo comigo em relação às lendas arturianas, que vem aparecendo durante outras leituras que eu estou fazendo, Paraíso Perdido vem acontecendo isso, tá? Por exemplo, quando eu li Frankenstein, apareceu uma das obras que a criatura estava lendo, enfim, que estava fazendo o aprendizado dela, e que é citada, é o Paraíso Perdido. Também durante a leitura de José e seus irmãos, do Thomas Mann, Paraíso Perdido também é citado. Então, outras obras aí, de alguma forma, estão me levando para a leitura de Paraíso Perdido. Então, ainda mais que eu quero fazer a leitura literária da Bíblia, tem outro livro aqui que tem a ver também com esse meu projeto. Enfim, tô super empolgada. E olha que essa edição, ela é muito linda, tá? Ela é bem caprichada, super confortável. Eu gosto muito de várias edições da Martin Claret pelo trabalho, pelo conforto, e que eu falei pra vocês também, tá vendo? Tem notas de rodapé. E a questão mesmo é que essa tradução aqui em relação à da 34, apesar da 34 ela ser muito, sempre ser muito boa, enfim, de qualidade as traduções, às vezes elas são mais difíceis, tá? Eu sei que a da 34 ela é bilíngue, é uma boa tradução, enfim, mas às vezes para uma pessoa que está ainda inicializando esse meio, enfim, ela é mais desafiadora, tá? Então, assim, tô louca para compartilhar essa leitura depois com vocês. E aí, assim, que já leu, enfim, quiser dar alguma dica, fica à vontade aqui nos comentários, tá bom? E depois eu fiz uma compra aproveitando o cupom dos 20%, tá? Que aí esses livros aqui tem aquela seleção dos 20%, que ainda tá nativa. E aí fiz 3 compras, tá? E achei que era só uma compra por CPF do cupom, acabou que o cupom ainda continua válido pra mim. O primeiro que eu peguei, na verdade, é um livro que eu já li também, tá? Que é O Adversário do Manuel Carré, inclusive eu tenho indicado pra vocês já. Mas acontece o seguinte, é um dos livros que eu recebi de e-book da Companhia das Letras. Não sei se foi ano passado, alguma coisa assim. Acho que foi ano passado. E aí eu li por meio do Kindle, tá? E como eu gostei muito, é um livro extremamente viciante, que tem muito teor psicológico, eu gostei muito da escrita do Emmanuel Carré, tanto que eu já quero ler todos os livros dele, como Yoga, um que ele fala sobre os atentados também de Paris, enfim. Uma vez que você começa a pegar a escrita dele, não consegue parar. E esse aqui, pra quem já leu o Truman Capote, no A Sangue Frio, parece que vai gostar bastante. Na verdade, eu fiz ao contrário, né? Eu ainda não li o A Sangue Frio. Na verdade, eu só comecei há um tempo atrás, acabei parando. Não lembro o motivo, mas eu quero já voltar. Principalmente depois que eu fiquei apaixonadíssima por esse livro. Apaixonadíssima, gente, não é porque assim a história, é porque ela é bem pesada. Na verdade, é um caso real que aconteceu na França em 93, em que um homem, o Jean-Claude Roman, ele acabou matando a esposa, os 2 filhos, e aí em outra casa tinha os pais, que ele matou o cachorro dos pais, e quase matou a ex-amante dele. Enfim, um homem que vivia numa teia de mentiras e absurda. E o Manuel Carré, quando descobre esse crime, ele fica interessado em saber a motivação, o que passou na cabeça dele, ele acha que, e percebe que tem muito mais do que aquilo que está sendo contado ali pela mídia. Então ele acaba trocando correspondências, inclusive com esse cara, né, para entender mais a respeito. E é isso que vira esse livro aqui. Então, você fica muito interessado em saber realmente o que passou na cabeça desse homem, porque ele mentia tanto, assim, e é muito bem escrito. Então tem vários livros voltados, assim, no Manuel Carré, de vários momentos, assim, várias coisas históricas também, como os atentados de Paris, enfim.
e eu acabei aproveitando. Esse livro, ele tá com 10%, mas eu acho que aumentou um pouco a porcentagem de desconto, tá? E tá saindo em torno dos R$ 47 com mais o cupom de 20%, tá? Então, vale super a pena, é um livro muito bom, os livros do Carré são bem caros. E a diagramação, ela é super confortável, tá? Da Alfaguara, nesse projeto aqui do Carré, tá? Então, literatura francesa, eu tenho ficado cada vez mais apaixonada por literatura francesa contemporânea. O outro livro que eu peguei foi esse aqui das Crônicas de Nárnia, edição comemorativa de 75 anos, no volume único. Eu já tenho a edição, aquelas assim, grandona que tem um leão bem na capa. E pra quem já tem, pode achar que, não sei se vocês vão compartilhar do mesmo pensamento que eu, é que aquela edição é muito pesada. E ela é grande demais, o papel fotográfico, ela é lindíssima, só que ela acaba ficando muito como enfeite. Eu quero muito ler essa história há muito tempo, só que eu sei por que eu não pego aquele livro. Porque é sempre muito difícil, ele não fica na estante em pé, ele fica deitado em outro lugar. E também é pesado. Ah, tá, mas você pode ler sentada, mas não é cômodo para fazer a leitura. Tá? E é um livro de fantasia, enfim, com essa pegada infanto-juvenil de alguma forma. E eu acho que pegar o livro assim, eu fiquei na dúvida se eu queria o box, aquelas edições individuais, né, que são lindíssimas também, mas assim, com um aspecto de livro, eu acho que faz mais sentido pra mim. Eu já tinha visto na livraria, já estava namorando, então ele tava com 30%, tá com 30% de desconto, mais o cupom dos 20%, tá sendo em torno dos R$ 112. Então, eu vou passar outra pra frente, né? Normalmente quando acontece isso, eu vendo, enfim. E aí eu acabei fazendo esse investimento nesta edição. E ela tá linda, tá? Isso aqui é uma jacket, então tem esse brilho laminado, tá? E aqui você consegue, quando abre aqui, você vê o leão, tá? E aí isso aqui, essa jacket tá com um alto relevo aqui em Nárnia, tá bom? E aí você tira essa jacket, aí a capa é lindíssima, tá vendo? É capa dura, tem todo esse hot stamp, aqui também na lombada. E o corte aqui trilateral é lindíssimo. Olha, tá vendo aqui? É muito bonito. Tem fitilho, e aí quando você abre aqui na folha de guarda, é mapa, tá? Na outra folha de guarda também é o mesmo mapa. E por dentro, a diagramação super confortável, colorida, com as ilustrações que tem nas outras edições. Só porque eu tô passando aqui não tá aparecendo as ilustrações, né? É sempre assim, tá vendo? Todo início tem. E por dentro também tem as ilustrações com altíssima qualidade também. Então, deixa eu tentar pegar aqui algumas maiores, tá vendo? Então, assim, acredito que fica muito mais fácil de fazer a leitura. Então, assim, tô simplesmente apaixonada e agora com certeza vai sair essa leitura o mais breve possível. E por fim, aproveitando esse cupom de desconto, eu peguei então o Atlas Ilustrado da Bíblia, que tá com 45% mais o cupom dos 20%, sai em torno de R$ 56. É um livro que é bem mais carinho, tá? E o que acontece? Ele é bem grandão, tá? Pegando aqui, até com esse aqui do Emanuel Carré, vocês vão ver, tá? Deixa eu pegar aqui do Paraíso Perdido, que também é capa dura. Mas tá vendo? Ele é um pouquinho maior pra cá, mas ele é bem fininho. Então tem um corte aqui dourado. O que que acontece? Para quem já viu falando em outros vídeos, eu tô com um projeto, né, além de fazer esses livros, que tem essa questão de você ter um conhecimento bíblico, e também tem aquela questão dos meus livros de pirâmide literária que surgiu a partir de Covardes, como Covardes, Ben-Hur, o Manto de Cristo, e como eu quero fazer a leitura literária da Bíblia, e principalmente quando eu estava fazendo a leitura de Manto de Cristo, do Lloyd Douglas, que daqui a pouco eu venho conversar depois com vocês, eu senti muita falta de referência de localização. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sei que a gente pode colocar no Google, enfim, mas essa edição, além de ter os mapas, tá? Olha aqui, ela é belíssima, tá? Ela tem muitas explicações também, tá? Então ela vem com um mapa, um pôster aqui do Ministério de Jesus, que você vai conseguir ver aqui, tá? E também, olha aqui por dentro, ela tem toda uma divisão cronológica e também tem explicações. Peraí que eu bati no microfone, desculpa. Tá vendo? Aqui tem texto também, então não é só questão do mapa, tem detalhes, tem algumas explicações, tá vendo? Tem vários outros termos aqui que você vai conseguir entender mais. Por exemplo, saia da sua terra. Então, por exemplo, árvore genealógica, enfim, é um baita de um material aqui de apoio durante a leitura bíblica, de leituras de outros livros que vão falar de localizações. Então, por exemplo, olha aqui, com cerca de 60 mapas, 90 tabelas e quadros e centenas de ilustrações, apresenta toda a história bíblica desde o princípio de todas as coisas até as guerras judaico-romanas de 70 e 135 depois de Cristo. Então, tem texto de apoio, quadros e ilustrações, ilustrações detalhadas, tabelas cronológicas e os mapas, é claro. Tá, então vocês conseguem ver. E ele tem uma pegada aqui um pouco de soft touch, tem fitilho.
é um baita, assim, de investimento, tô super feliz com isso. Já vinha namorando esse livro e realmente ele tá sempre caro. Então, para mim valeu muito, muito a pena. Agora eu vou compartilhar com vocês rapidamente, tá? Livros que ainda estão no meu carrinho e ainda estão aqui em um cupom de desconto, alguns deles no cupom de 20% e a maioria deles naquele cupom de você agrupando 3 livros, o mais barato você ganha 60% extra de desconto. Os que estão ainda no meu carrinho são Legenda Áurea, tá? Que vai falar sobre a vida dos santos. É uma edição capa dura, com fitilho. Eu tenho interesse sobre fazer essa leitura, mas como uma leitura para fazer aos poucos, eu fico na dúvida se eu compro logo agora ou espero mais um pouco. Tá com 45% de desconto, tem R$ 89 mais o cupom, tá? O Epopeia de Gilgamesh tá com 38% de desconto, sai em torno de R$ 54. Essa edição, principalmente, que é a edição mais completa, tá? Tem a edição em capa dura, mas essa edição da Autêntica, as duas são da Autêntica, mas essa edição brochura é a que tem um material de complementar muito maior, tá? E, enfim, como eu quero fazer esse contato com esses grandes epopeias, enfim, esses grandes épicos, nada mais justo também que começar uma dessas leituras serem esses que os registros históricos, né, registros escritos mais antigos que nós temos, então, com essas tabuinhas, enfim, então eu tenho esse interesse. Outro aqui é o Heptologia do Ian Fosse, tá? Tá com 44% de desconto, saindo em torno dos R$ 88. Persépolis, por 43%, saindo em torno dos 62 mais o cupom. Acontece que eu li recentemente agora, né, o Lenda Lolita em Teherã, da Zana Fisi, e é um livro que tem essa temática, né, iraniana, enfim, e acho que vale muito a pena o complemento com Persépolis. E vocês várias vezes me indicaram por meio de lives que vale muito a pena a leitura, sei que muita gente recomenda. O meu problema é que eu tenho uma dificuldade de me conectar com histórias em quadrinhos, enfim, com HQs, com mangás. Eu tenho muita vontade de ler alguns, mas eu tenho uma dificuldade de me conectar com a história. Então, se você já leu e quiser falar alguma coisa a respeito, eu vou amar saber se você também tem essa dificuldade, se esse livro, essa HQ, enfim, é específica, ela meio que muda isso, ou de repente, porque eu acabei de sair de uma leitura com essa temática, talvez vai fazer mais sentido pra mim, eu fico meio na dúvida em relação a isso. Como eu tô na temática aí das lendas arturianas, tem os 2 livros que saem da Zahar, né, do Rei Arthur, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda com 41%, saindo em torno de R$ 58, e os 3 Grandes Cavaleiros da Távola Redonda, né, com 44%, saindo em torno de R$ 55. Esse daí eu tô pensando porque eu tenho minha coleção da Zahar, gosto muito da Zahar, e tem a temática arturiana também aí, né. Doutor Fausto, que eu falei pra vocês, com 40% de desconto, saindo em torno de R$ 59, tá com um baita preço pro tamanho que é o livro, por ser o livro Thomas Mann, Companhia das Letras, capa dura, enfim. Só que é um livro que eu sei que eu não vou ler, assim, nos próximos 2 anos, então, assim, só que eu também tenho receio, assim, será que você vai continuar depois da publicação dele e postar em domínio público? Fico pesando isso, tá? Então, tô sempre na dúvida. Pais e Filhos do Turgenev com 48%, saindo em torno dos R$ 48 mais cupom. Licor de Dente de Leão é um livro do Ray Bradbury, que é o mesmo escritor de Fahrenheit 451. Tá saindo com 35% de desconto, saindo em torno de R$ 51. Acontece que esse livro, eu sei que ele vai falar também sobre memória, sobre infância, tem toda essa questão de nostalgia, algo que eu gosto também em livros. Então, é um livro que já está no radar, ele teve um relançamento recente, e aí eu fico cogitando se eu não espero uma melhor oportunidade ainda. Então, vou ver se eu vou ler para próximo 2, 3 meses, senão eu espero outra oportunidade. Olhares de Gigi do Campo, eu quero muito ler esse livro, só que eu acho que eu já vi com preço mais em conta, mas eu tô na dúvida ainda, que tá com 43% de desconto, mais o cupom. Então tá saindo em torno de R$ 43, tá? Prefácio ao Paraíso Perdido, então já que eu quero fazer a leitura de Paraíso Perdido, tenho aquela coleção, né, do C.S. Lewis, então esse prefácio tá com 43%, tá saindo em torno dos R$ 48. As Brasas, também é um livro que sempre me recomendo, eu só vejo elogios a respeito do livro, com 47% de desconto, sendo então dos R$ 45. A Vida e as Aventuras de Nicholas Nickleby, é do Dickens, tá com 29%, tá com pouco desconto, tá? Então tá sendo em torno dos R$ 87, mas é um livro que eu não vejo sempre em promoção. Então, para quem gosta do Dickens, eu cada vez mais estou apaixonada por ler Dickens, então tem vários outros livros do Dickens, esse é um dos poucos que eu não tenho, dos já publicados aqui no Brasil. E por fim, é o de Amor e Trevas, do Amos Oz, com 48% de desconto, sai em torno dos R$ 69. Então, assim, esses livros estão no meu radar aí para aproveitar alguma coisa ou outra ainda nessa promoção,
tá? Provavelmente eu vou pegar o Epopeia, o de Arthur, não sei. Se vocês quiserem me ajudar a decidir, deixa aqui nos comentários, vou amar saber. E falando rapidamente com vocês, por cima aqui, não vou entrar em tantos detalhes aqui, os livros que vocês mais tenham comprado aí com meus links, né? Então, primeiramente, agradecer bastante a vocês que estão comprando com meus links, tá? Meu enorme agradecimento. Isso ajuda bastante ao canal. E quem quiser continuar, claro, você quer fazer as compras agora, de Kindle, assinatura, enfim, de livros, de dicas que eu estou dando, não só agora, como as próximas vezes, próximas ofertas, ou ao longo do ano, ajudar muito a comprar com meus links, tá? E não há um acréscimo nenhum para vocês. Enfim, os livros que... Eu fiquei muito contente com o resultado dos livros que estão aparecendo aqui de mais vendidos, né? Tipo, livros com 18 itens pedidos por vocês, 20 itens pedidos. O top aí que ficou é Livro de Desassossego, que é um favoritaço da vida, e eu sempre indico para vocês. O Meu Pé de Laranja Lima, também muito bem vendido. Os Miseráveis, é uma leitura que eu estou terminando, estou apaixonadíssima e com certeza vai virar um grande favorito da vida. Ben-Hur, que é da minha pirâmide literária, também Covardes, tá? O Paraíso Perdido, que acho que vocês se animaram juntamente comigo nessa leitura. O Conde de Monte Cristo também é um grande favorito da vida. O Nome da Rosa, que realmente estava com preço muito bom, em torno de 50 e poucos reais, a edição brochura, mas a edição capa dura ainda tá com oferta, tá bom? David Copperfield. O Vento Levou, que é uma leitura que eu vou fazer agora para 12 livros ainda para esse ano, então agora no segundo semestre, eu quero ver se eu pego em junho para começar a leitura. O Estrangeiro, vocês também aproveitaram bastante, enfim. Tem outros livros como Adversário, Blomov, mas esses, assim, foi o topo. Eu fiquei muito, o top, né, de vendas. Eu fiquei muito empolgada, muito feliz, justamente por ser livros que eu tanto amo, que eu tanto indico para vocês, tá bom? Então vocês comentem aqui as compras que vocês fizeram, vamos compartilhar, aumentar não só a lista de desejados de vocês, mas também a minha. Então, se vocês quiserem também me ajudar a decidir aí naquela parte que eu falei de livros que estão no meu radar, vou amar fazer essa troca com vocês, tá bom, pessoal? Vamos saber aqui o que vocês compraram, vamos conversar, trocar ideias. E não esqueça aí de se inscrever no canal, dar o curtir, hypar o vídeo, enfim, comentários dados, avisos dados. Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.